Exumações insólitas, mistérios do corpo ou da alma? Vamos ver. Todos os nomes e locais estão trocados. Deixa eu só ver se é... Eu acho que é uma moça, sim. Olá, Anne Assombrados, aqui quem fala é a fulaninha. Escreva esse relato com a minha mãe, a fulana. Nós temos inúmeros relatos, pois a família materna e paterna da minha mãe, inclusive ela, já viveu muitas coisas assombradas e assombrosas. Minha mãe, fulana, trabalhou por quase uma década em um setor público municipal e entre suas diversas funções, uma delas era acompanhar e liberar corpos exumados. A título de esclarecimento, pessoas adultas podem ser exumadas após 3 anos do falecimento e crianças até 6 anos de idade após 2 anos, exceto por determinação judicial. A exumação ocorre com certa frequência, porque muitas pessoas não têm local para enterrar os seus entes queridos, ou não podem levar o corpo para a cidade de origem, usando assim túmulos públicos, ou de familiares ou de amigos. Após adquirirem um terreno próprio em outro cemitério, pedem autorização para o traslado. Autorização essa que a minha mãe era responsável por dar. Fulana, sem problema nenhum com a morte, acompanhou exumações de pessoas assassinadas, acidentadas, acometidas por diferentes doenças, levadas pela própria idade avançada e até bebês. Ela ficava bem triste, pois, por não terem cálcio suficiente, seus pequenos ossos sumiam. Das quase 100 exumações que acompanhou, 2 a intrigaram e a intrigam até hoje. Isso porque apenas nesses 2 casos, em mais de 100 exumações, apenas nesses 2 casos, os corpos não estavam totalmente decompostos. Visto que nos demais, os restos mortais, ossos praticamente, cabiam em uma pequena urna de 31 por 54 centímetros. Aí a Ana me pergunta: onde está o mistério, fulaninha? Ele vem agora. A fulana nunca teve nojo, nem medo, nem nada do tipo. Porém, em uma das exumações, o corpo de um jovem de 20 e poucos anos estava praticamente intacto. Parecia, com todo respeito, como ela sempre diz, os zumbis da música Thriller do Michael Jackson. Esquecendo assim a parte burocrática que foi liberar aquele corpo, minha mãe ainda hoje se lembra de como ele estava e por meses ela foi assombrada por aquela imagem. Tempos depois, ao acompanhar uma nova exumação, um forte odor saiu do túmulo ao ser aberto. Ao contrário do anterior, o caixão deste estava intacto e rapidamente foi notado que o corpo estava inchado ou inflado. Água, gases, nunca saberemos. Por respeito e concordância da família, não abrimos o caixão e o mesmo foi encaminhado ao carro funerário que encostou quase ao lado, carregando... Não abrimos o caixão e o mesmo foi encaminhado ao carro funerário que encostou quase ao lado e foi carregado por 6 homens que se esforçaram ao máximo, dado o peso daquele caixão. Incrivelmente, o caixão aguentou todo o percurso até o novo cemitério, porque estava muito pesado, o que é incomum, né, gente? Porque pelo que ela fala aqui, depois de, no mínimo, essa exumação levou, no mínimo, 3 anos. E em 3 anos, né, pelo que eu não sei, mas era para estar bem menos do que isso. Enfim,
Cadê? E incrivelmente o caixão aguentou porque foram 6 homens fazendo um super esforço para levar aquele caixão mesmo depois de todo esse tempo enterrado. A fulana, já amiga ali do pessoal do cemitério, questionou a probabilidade dos 2 corpos não serem decompostos, né? Por que esses 2 corpos não foram decompostos? Quer dizer, ou bem pouco decompostos. Mesmo enterrados em locais totalmente diferentes, porque poderia falar, eles saíram do mesmo local ali no cemitério, então aquele local talvez fosse propício para manter os corpos, sei lá. Mas não, cada um estava num canto, né? Então, por quê? Estavam enterrados em locais diferentes, ou até em cemitérios diferentes, não sei. Ninguém tinha uma resposta para aquilo, apenas suposições. Mas e aí, assombrados, o que há em comum entre esses 2 casos? A minha mãe conta o seguinte, que a única similaridade é que ambos tiraram a própria vida. O primeiro, ele sofreu uma depressão severa e o segundo era um policial. Os únicos 2 casos onde tiraram a própria vida, que a fulana pegou, esses únicos 2 casos que ela pegou foram também os únicos 2 casos em que os corpos não ficaram decompostos após 3 anos da morte. Ela, católica por nascimento, sincretista por natureza, sempre faz alusão aos casos com a morte auto-infringida. E vocês, assombrados, acham que foi apenas uma coincidência? A fulaninha aqui agradece as opiniões e o respeito pelos que se foram, né? Não importa a forma da partida. Ana, a família da minha mãe e a minha mãe também é muito estranha. E acredite, simples ou aterrorizantes, as histórias da família são reais. Assinado a fã do canal Fulaninha. Um beijo para vocês, muito obrigada. Então, e aí? Foi coincidência, dentre esses mais de 100 casos, os 2 únicos que... Mas por que será que eles não teriam, assim, não teriam se decomposto? É isso? Totalmente, né? Porque, assim, intacto também não estava, mas era incomum ainda estar daquele jeito, já era para estar bem mais... sem nada, assim, né? Não sei, gente. Alguém aí tem algum relato, alguma experiência desse tipo? Nós já vimos alguns outros relatos aqui de corpos que foram exumados e também estavam em condições muito melhores, entre aspas, do que era para estar. E aí entra aquela questão, será que a pessoa tomava muitos medicamentos? Será que algum tipo de medicamento pode retardar essa decomposição aí do corpo? Será que alguma coisa pode afetar isso? E a coincidência de que os 2 tinham tirado a própria vida, será que tem alguma coisa, alguma relação? Por quê? Né? Interessante. Se alguém aí tiver uma ideia, uma história, manda pra gente, deixa nos comentários. Se for comentar, que seja com respeito. Ok, beleza. Deixa eu ver outro aqui. Deixa eu ver se eu dar beijinho aqui no pessoal. O carro assombrado do meu namorado. Vamos ver o que acontece com esse carro, né? Ok, é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Todos os nomes estão trocados. Assisto o canal há mais de 2 anos e sou completamente apaixonada pela sua voz, narrando com amor e dedicação todos os relatos. Obrigada. Dos maiores... É que eu tô escutando, é o Matheus assobiando. Dos menores aos maiores, eu acho que é isso. Você é incrível. Assisto 24 horas por dia e toda vez que o meu namorado olha pra tela da TV, ele se assusta porque você tá sempre com cabelo diferente, mas eu acho lindo.
Bom, eu e meu namorado começamos a namorar em agosto de 2019 e ele tinha um Gol quadrado 95 que comprou em outubro de 2018. Por um tempo, o carro nunca havia incomodado em nenhum sentido. Era um carro antigo, mas muito bem conservado. Foi o primeiro carro dele e ele tratava assim como se fosse ouro. Amava o carro, cuidava, lavava e todo aquele cuidado que um amante de carros tem. Até um ano depois de estar com o carro, estava tudo certo aparentemente. Até que quando nos mudamos e viemos para a cidade natal dele, começaram a acontecer várias aparições e algumas delas nada comuns. Algumas delas nada comum e com um pé ou os dois no sobrenatural. Começou primeiramente dando todos os problemas possíveis que um carro poderia ter. Motor, parte elétrica, pneu furando praticamente uma vez por semana. Os assombrados podem dizer que era por se tratar de um carro antigo. Mas, Ana, só nós sabemos o cuidado que nós dois tínhamos com aquele carro. Era sempre revisado, óleo trocado no tempo certo e às vezes até antes do tempo. Ou seja, não tinha como nada estragar de uma hora para outra. E foi assim, Ana. Todos os problemas que tinha para dar naquele carro deu. Arrumava uma coisa, estragava a outra. E quando tudo, literalmente tudo daquele carro tinha estragado e já tinha sido arrumado, começavam a estragar de novo coisas repetidas que já haviam sido arrumadas. Olha, foram rios de dinheiro naquele carro que era a nossa paixão. Então vamos aqui para alguns acontecimentos. Não farei uma linha do tempo porque eu não lembro exatamente de quando foi que essas coisas exatamente aconteceram, mas eu vou narrar como aconteceram. Acontecimento número 1. O dinheiro no porta-objetos. Uma certa vez, eu saí do serviço e o meu namorado, Breno, lembrando que os nomes estão todos trocados, o meu namorado, Breno, foi me buscar. Eu tirei uma nota de R$20 da minha bolsa, dei pro Breno e ele colocou no porta-objetos e fechou. Seguimos nosso trajeto e quando chegamos em casa, questão de 10 minutos, o dinheiro simplesmente tinha sumido dali. Sim, Ana, o dinheiro simplesmente sumiu, com as janelas fechadas, sem possibilidade de ter voado. Chegamos em casa, tiramos tudo do carro, tiramos os objetos, o carpete, reviramos tudo e nada daquele dinheiro. No dia seguinte, coloquei algumas ervas no carro e fiz uma breve oração, pois aquilo tinha sido muito sinistro. Ana de Deus, cerca de uma semana depois, estávamos limpando o carro e quando abrimos o porta-objetos, lá estavam os R$20. Os mesmos R$20 que há dias atrás tinha desaparecido. E detalhe, isso aconteceu de novo. Uma certa vez que o meu namorado pegou uma nota de R$10, colocou dentro do porta-objetos novamente e segundos depois as notas apareceram em cima do porta-objetos. Ele colocou dentro e fechou e depois estava em cima. Ana, ele diz que se lembra exatamente de ter colocado o dinheiro dentro e fechado. E num piscar de olhos o dinheiro estava ali em cima. Como é possível? Gente, é tipo um carro mágico. Você põe as coisas lá, que nem aquelas caixinhas de mágico que você põe, some, faz aqui. Acontecimento número 2. A chupeta do filho dos nossos amigos. Certa vez estávamos na casa de um casal de amigos nossos que tem um filhinho de 2 anos. Estávamos no pátio, que era um pátio grande, e o carro do Breno e o do pai da criança estavam ali estacionados no pátio. De repente, a chupeta do menino sumiu. Procuramos por todos os cantos, dentro de casa, dentro do carro, embaixo do carro. Guardem essa informação. Até que em certo ponto, meu namorado bateu no capô do carro dele e disse: "Devolve a chupeta da criança, Roberto." Roberto? Quem é Roberto? Que era o nome do primeiro dono do nosso carro. Do nosso carro. Entendi. Então, Roberto, entre aspas, né? Os nomes estão trocados. Mas era o nome do primeiro dono do nosso carro, que já havia falecido.
Mas ele disse isso ainda em tom de brincadeira. Ana, nós tínhamos procurado, os 4 procurado essa chupeta com lanterna embaixo dos 2 carros e não tinha nada. Quando meu namorado falou isso, passou no máximo 2 minutos. Quando a mãe da criança, nossa amiga, olhou em direção ao carro e lá estava a chupeta, no mesmo lugar que nós já havíamos olhado várias e várias vezes. Ficamos sem acreditar e foi nesse dia que passamos a achar que realmente tinha algo estranho com esse carro. Acontecimento número 3. O sumiço dos documentos do carro. Uma vez estávamos na praia, sentados dentro do carro e um amigo estacionado ao nosso lado. De dentro do carro nós conversávamos. E como disse acima, Ana, meu namorado amava aquele carro e colecionava os documentos de todos os anos do carro. Ele tinha o do Roberto, né, o primeiro dono do carro falecido. Ele tinha o da mulher que teve o carro antes dele. Ah, tá, Roberto era o primeiro dono, não o dono anterior. Foi quem comprou o carro 0, vamos dizer. É isso, então? Ah, entendi. Tá, aí ele tinha o documento da mulher que teve o carro antes, né, depois do Roberto e antes dele, né? Acredito que é isso. E os 3 documentos que estavam no nome dele também, pois ele já estava há 3 anos com o carro. Ou seja, Ana, eram 5 documentos. E o nosso amigo que estava ao lado pediu para olhar o documento do primeiro dono. O Breno alcançou para ele, deu para ele ali o documento. O rapaz olhou e devolveu. O Breno deixou acho que sobre o colo dele para fazer algo que eu não me lembro agora. E quando olhou novamente o documento que estava ali no nome do primeiro dono, havia sumido. Sim, Ana, numa fração de segundos, novamente, nós reviramos o carro, não tinha nada. Então, certo dia, mais ou menos 1 ano e meio depois do sumiço desse documento, eu, que já tenho uma sensibilidade maior ao sobrenatural, simplesmente olhei para o meu namorado e disse: olha dentro da pasta dos documentos. E Ana, todo esse tempo depois, 1 ano e meio depois disso, nós olhamos e lá estava de novo o documento do carro que havia sumido 1 ano e meio atrás. Nós ficamos muito assustados e apavorados, Ana. Foi até difícil de acreditar. Opa! Acontecimento número 4. Um dia estava eu fazendo o almoço e da porta da nossa cozinha dava para ver o pátio e ver o carro estacionado na garagem. Eu fui até o carro, peguei algo que eu não sei dizer o que era, me virei e fechei a porta com pouca força. Ana, sabe quando a porta fica no segundo estágio? Quando ela não fecha totalmente, a não ser que você abra ela e feche com força de novo? Sei. Pois então, eu ouvi o barulho dela fechando, mas não fechando por completo. Porém, a porta não teria como abrir sozinha também. Como eu disse acima, só você reabrindo a porta e batendo de novo com mais força para ela fechar direito. E então eu fui desligar as panelas e quando olhei em direção ao carro, a porta estava completamente aberta, Ana. Isso não teria como ser possível. Totalmente aberta. Foi arrepiante e foi novamente em questão assim de segundos. Eu achei que eu estava ficando louca, mas depois eu e o Breno pensamos e realmente não teria como a porta abrir sozinha. Acontecimento número 5. As luzes do carro. Como eu disse, era frequentemente os problemas no carro. Eram frequentes os problemas no carro. E uma certa vez deu pane, simplesmente assim, do nada, uma pane elétrica no carro. Era noite e o meu namorado foi até o carro para rever e tentar entender o que é que tinha acontecido. Ana, ele ligou o carro, as luzes de teto piscaram muito, mas muito rápido mesmo, o pisca acendia sozinho e o ar dentro do carro era sombrio, era sinistro ali dentro. Tem vídeo até desse acontecimento, mas eu não mandei porque... Tá. Bom, foi uma das piores vezes. Parecia um cenário de filme de terror.
aquelas luzes piscando freneticamente de um jeito extremamente macabro que foi difícil de acreditar que simplesmente era uma pane elétrica. Bom, o último acontecimento e o trágico fim do nosso amado carro. Nosso golzinho já havia sido batido 2 vezes. As 2 vezes bateram na traseira do carro, enquanto ele estava estacionado. E dessa vez não foi diferente. Eu estava no serviço e saí às 7h30 da noite. Meu namorado saía às 6 horas. E para não ir até em casa e depois voltar, ele decidiu me esperar numa oficina que ficava próximo do serviço, que era a oficina de um amigo próximo nosso. Ana, presta atenção nesses detalhes. Meu namorado estacionou na rua ao lado da oficina, coisa que era raro dele fazer, pois ele sempre parava na frente. E nesse dia ele fez diferente, parou ali do lado. Ele desceu do carro, atravessou a rua, entrou na oficina e em questão de 1 ou 2 minutos, ele ouviu um estouro muito alto. Fechou os olhos e não queria nem acreditar que teriam batido no nosso carro pela 3ª vez. Dito e feito, Ana. Um homem bêbado, às 6 da tarde, bateu na traseira do carro. Arremessou mais ou menos uns 8 metros para frente. Se tivesse alguma coisa dentro do carro, provavelmente teria acabado com o que tivesse lá dentro. Ou uma pessoa, né? Ou teria algum grave ferimento. Destruiu totalmente a traseira do carro, entortando estrutura e chassi. Sem chance de conserto. Meu namorado chorava tanto, Ana. Eu saí do serviço tremendo completamente quando vi diante dos meus olhos o que tinha se tornado no nosso carro, o que o nosso carro havia se tornado. Aí eu desabei. Assim, foi com aquele carro que eu aprendi a dirigir, que eu aprendi a gostar de carro e desenvolvi a paixão pelos carros antigos. O carro que eu dei o primeiro beijo no amor da minha vida, meu namorado, Breno. Olha, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Pode parecer bobagem, mas só quem tem algo que ama muito e que batalhou para ter, sabe como é dolorosa essa perda. Ainda mais quando alguém tira isso de você de uma hora para outra. Mas vamos aos fatos. Meu namorado quase todos os dias fazia hora extra. Mas nesse dia, bem nesse dia, ele saiu 6 horas em ponto. Ele nunca parava também naquela rua do lado. Naquele dia ele parou. O cara que bateu no carro tinha qualquer outra... O cara que bateu no carro tinha qualquer outra hora, não sei. Ou poderia ter passado 3 minutos antes por lá, ou qualquer outra rua para passar. Ele poderia passar qualquer outra hora, não sei, ou outra rua. Mas, Ana, foi exatamente naquele momento em que todas as circunstâncias se juntaram. E o pior aconteceu. Eu não acredito em coincidências. E cerca de 1 mês antes disso, o carro de uma... cerca de 1 mês antes disso, o carro, de uma hora para outra, parou com os problemas. Foi solucionado tudo e nada mais começou a aparecer. Estávamos felizes. Parecia que Deus estava dizendo, aproveitem por enquanto, porque esse carro não é para vocês, sabe? Nós sentíamos que dentro daquele carro a energia era diferente. E aconteceu de tudo que qualquer outra pessoa já teria vendido ou desistido desse carro há muito tempo. E, teria se desfeito dele com tudo que aconteceu. Mas como nós tínhamos um apego muito grande, não tínhamos coragem de vendê-lo. Até pelo ótimo estado de conservação que ele se encontrava. Pela cor linda que ele tinha. Era um verde escuro puxado para o azul, que era raríssimo de ver. Parecia que o universo gritava para nós: se desfaçam, isso não é para vocês, tem algo nesse carro que não é normal, sabe? E nós não enxergávamos isso. Parece que essa batida de perda total foi o jeito que Deus usou para nos livrar de algo pior que poderia acontecer. Esses acontecimentos que te falei foram os mais marcantes, mas não foram os únicos, não. Poderia acontecer algo durante uma viagem, porque adorávamos pegar a faixa no golzinho. Pegar a faixa?
tipo, pegar a estrada, é isso? No golzinho. Ele era amigo para toda hora. Mas de algo eu sei. Nós não quisemos tirá-lo das nossas vidas, mesmo com todos os sinais, então a vida se encarregou disso pelo nosso próprio bem. E hoje, apesar da dor, agradecemos pelo ocorrido. Não aconteceu nada com ninguém, né? E o melhor, Ana, o pai do homem bêbado que bateu no carro, ele tinha um Gol quadrado também, que também era uma relíquia. Muitos compradores já fizeram ofertas para ele e o senhorzinho nunca vendeu. Ele tinha o carro há mais de 20 anos. Era uma versão mais completa, melhor e mais bonita e mais potente do que a nossa. E adivinha, Ana? Sim, o pai do homem que bateu o nosso golzinho deu o Gol em perfeito estado dele para nós. Parecia um milagre, de verdade. Claro, a paixão que tínhamos era por aquele, né? Mas aprendemos a lidar e tentando entender que tudo tem um porquê e tudo tem os seus motivos, né? E moral da história, escute o que a vida tenta te dizer, te mostrar. E quando você achar que tá tudo perdido, Deus tem um plano maior ainda para você. Há males que vêm para bem. Esse foi meu relato, Ana. Ainda me emociono muito quando falo do nosso primeiro carrinho. Eu vou te anexar fotos dele aqui, tá? De antes, no dia da batida e do novo, ok. Tá, não, eu não vou mostrar para preservar o carrinho aqui, ó. Né, a identidade dele. Bom, pelo menos o cara foi, né? Deu o carro dele. Gente, olha só! Que coisa! Então, será que o antigo dono realmente não queria? Mas gente, desapega! Será que era o antigo dono ou era outra coisa? Que tava ali realmente empacando a coisa do carro? Algum espírito? Que, sei lá. Vai saber, gente. Alguém aí já... Eu sempre me lembro daquele filme Christine, né? O carro lá. Alguém aí já passou por alguma situação com carro assombrado? Hein? Digam aí. Vamos ver este relato aqui. O cheiro da morte. Acho que é uma moça. Vamos ver. Olá, Ana. Estou enviando mais um relato para vocês. Meu nome real colocarei no final. Pode me chamar de Ciclana. Venho através deste relato pedir até mesmo uma orientação, se alguém souber como eu posso lidar com essa situação. Ana, há muito tempo eu senti um cheiro horrível quando uma amiga se aproximou. Passou alguns dias e ela faleceu. Passou alguns meses e aí eu voltei a sentir o mesmo cheiro quando um amigo chegou na minha casa. Um cheiro de carne estragada, um cheiro que chega a me sufocar. Meu amigo ficou cerca de 1 hora na minha casa e aí foi embora. E em questão de meia hora, ligaram avisando que ele havia morrido. Me lembrei do cheiro, pois era a segunda vez que tinha acontecido, né? Mas tentei não associar, pensei que era somente uma coincidência. Passou um tempo, fui fazer uma prova em um concurso, minha filha foi me buscar no curso, quando entrei no carro eu senti o cheiro. Pedi a Deus que eu estivesse enganada, pois minha filha estava grávida de 9 meses, já nos dias para ganhar o bebê. Quando foi 10 da noite, daquela noite ela me ligou. Mãe, vem aqui para o hospital. Eu pensei, ela foi ganhar o bebê, né? Fui radiante. Quando cheguei à maternidade, recebi a notícia de que o bebê havia falecido. Uma gravidez saudável, tudo certo, ninguém entendeu o que aconteceu. Me desesperei tanto, pois eu havia sentido o cheiro, mas eu não pude fazer nada. Me culpei e até hoje não me perdoo. Mas o que eu devo fazer quando eu sentir esse cheiro? Como reagir? É horrível, uma sensação de impotência.
Até hoje eu tenho medo de sentir esse cheiro. Isso deve ser horrível mesmo. Igual sonho premonitório, né? Quando você sonha com coisa ruim, você... Assim, pra que eu vou saber disso se eu não posso fazer nada? Será? Ela teria o que fazer? Vai falar pra pessoa, ó, cuidado. Eu não vou saber que jeito que essa pessoa talvez vá perder. Vai falar, vai no médico, vai fazer um check-up. Não saia daqui, ou não saia de casa. O que você vai falar pra pessoa? O que a pessoa vai pensar? Mas a gente já viu outros relatos aqui desse lance de algumas pessoas que identificam o cheiro, né? Nesse caso. E já com algumas pessoas parece que acontece remotamente e de outra forma. Porque eu lembro, já vi outras histórias assim também, mas eu lembro que a minha sogra falava alguma coisa do tipo, quando ela sentia um perfume de jasmim. No caso dela, ela sentia um perfume. Era alguma coisa assim. Ela estava lá de boa na casa dela, de repente vinha aquele perfume de jasmim. E lógico que no início ela não associou, mas depois de algumas vezes acontecendo, ela passou a associar. Que toda vez que ela sentia aquele perfume do nada no ambiente, alguém conhecido morria. Era questão de um tempinho depois receber a notícia. Mas aí ele parou de sentir, né? Mesmo com essa associação, depois de um tempo ela falou que não sentiu mais, graças a Deus. Mas é muito ruim, né? Muito ruim isso. Mas que nem no caso dela, não era na presença da pessoa, era remotamente. E era um cheiro bom até, né? Agora era uma espécie de aviso. E isso daí também, mas no caso ela sente na presença da pessoa esse cheiro. Não sei, alguém aí já passou por isso? Escreve aí. Vamos lá então, pessoal, para mais um relato. Oi, esse daqui que muito me interessa saber este relato. O dinheiro que brotou do chão. Vamos ver. Pera aí que eu falei que tá tão... Tá. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulaninha. Fulaninha. Já mandei outros relatos, mas agora resolvi me identificar como Fulaninha. Mas achei muito fofinho esse nome. Ok. Então vamos ao relato. Essa história, aqui não haverá nomes, então pode ler tranquila. Enfim, estou aqui para contar algo que aconteceu comigo esses dias atrás. Bom, Ana, minha mãe vem de Natura e a minha sogra tinha comprado um perfume na mão dela. Então, fui para a igreja, levei o perfume para minha sogra e quando acabou o culto, fui para a casa dela para ficar um pouco com meu noivo. Quem nunca, né? Ana, eu sempre ando com uma bolsinha média para levar o celular, a chave de casa, né? Para quando chegar não precisar incomodar minha mãe. Quando chegasse, para quando chegar não precisar incomodar minha mãe. E levar outras coisinhas também, como uma manteiga de cacau, essas coisinhas, uma bolsa pequena, só para levar o necessário. Essa bolsinha em específico tem um bolsinho externo que eu costumo usar para colocar o batom de cacau. Ana, eu só uso esse bolsinho para colocar o batom. Mas nesse dia, quando a minha sogra me deu o dinheiro, eu coloquei nesse bolsinho de fora, pois eu estava bem confortável com o meu noivo, deitada, então pensei, vou colocar do lado de fora, depois eu coloco dentro da bolsa. Mas, Ana, eu sabia que o dinheiro estava do lado de fora quando eu montei na moto para ir embora, pois coloquei a mão no bolsinho da bolsa para poder pegar a chave da moto, pois sempre coloco a chave lá para ficar mais fácil de pegar. Então tá, peguei a chave, vi o dinheiro, coloquei ele lá no fundo do bolsinho, me despedi do meu noivo e fui embora. No caminho, eu joguei fora um negócio que não convém citar. Joguei fora um negócio que eu tinha que jogar.
Enfim, joguei isso daí fora. Joguei isso daí fora e quase ia jogando dinheiro junto. Mas por sorte eu vi antes de jogar. E continuei o caminho. Chegando em casa, parei a moto e fui pegar a chave para abrir o portão. Continuei o caminho, chegando em casa, parei a moto e fui pegar a chave para abrir o portão, pois o portão é elétrico. Então, por algum motivo, eu coloquei a mão no bolsinho que estava o dinheiro e não achei. Ai, eu fiquei doida, pois eu tinha perdido uma nota de R$100. Logo pensei, como que eu vou dar esse dinheiro para minha mãe? Eu tenho que achar esse dinheiro. Então, minha mãe chegou no portão. Eu já fui contando para ela que eu tinha perdido R$100 que a minha sogra tinha dado. Tinha dado de entrada no perfume, que era para eu dar, né? Que era para eu dar para minha mãe, é isso? Já entrei, deixei a bolsa e a Bíblia em cima da cama e voltei por cima do rastro para ver se achava o bendito do dinheiro. Ana, eu andei procurando pelo chão, andando bem devagar, com a moto ali, prestando muita atenção e chamando a Deus para ver se eu achava o dinheiro. Fiz o mesmo caminho voltando, fui até bem perto da casa da minha sogra, na BR, pois ela mora em frente à BR. Fui até onde tinha jogado o objeto, achando que, sei lá, poderia ter caído por ali também, mas não encontrei nada. Então, com a frustração de não ter achado, voltei novamente procurando, já preocupada, pois como ia dar R$100 para minha mãe de novo. Mas mesmo assim, falando com Deus, e Ana, quando cheguei na rua de cima da minha casa, eu já estava andando um pouco mais rápido, pois já passava das 11h30 da noite também, quando olhei assim mais à frente e vi aquele azul do dinheiro. Ana, eu juro por Deus, quando eu passei pela primeira vez, eu olhei bem naquele mesmo local e o dinheiro não estava ali. E também havia passado algumas pessoas por mim de carro e de moto. Como é possível que o dinheiro ainda estivesse lá? Porque ela viu de moto, né? Então outra pessoa também poderia ter, apesar que ela estava procurando por isso. Então estava focado nisso, né? Mas assim, ninguém viu, ninguém pegou. Olha, foi Deus que não deixou eles verem aquele dinheiro ali no chão. Apesar de que o dinheiro estava meio embolado quando coloquei na bolsa. Sabe quando você embola o dinheiro e deixa ele bem pequenininho? Pois então, do jeito que ela tinha me entregado, eu só tinha colocado na bolsa. E quando vi o dinheiro no chão, ele estava aberto. Eu acho que talvez estava aberto e meio que ao vento. Ou ele estava aberto e talvez o vento, quando ele caiu, o abriu, não sei. Sei o que vocês devem estar pensando. Ah, mas pode ser outra nota que estava lá, não a sua que você perdeu, né? Uma outra nota que alguém perdeu em seguida, ou caiu da moto quando ela passou. Ana, não era outra nota, era, mesmo que fosse, quais as chances, né? Não era outra nota, era a mesma. Eu sei que era a mesma, pois ainda estava meio amassada pelo jeito que a minha sogra havia embolado e me dado. E não tinha como ela ter ficado enganchada na moto, pois eu olhei bem antes de sair de casa. Então peguei aquele dinheiro, agradeci muito a Deus por ter me ajudado a achar novamente. E aí cheguei em casa, contei para minha mãe e a minha mãe disse: "Ah, mas que sorte, hein? Ana do céu." Eu fiquei um bom tempo em choque com o que tinha acontecido, porque eu havia passado lá, eu tinha olhado bem, mas bem mesmo, e não tinha nada no chão naquele lugar. Então, o que vocês acham? Será que a nota foi para outra dimensão e voltou quando eu chamei a Deus? Como disse no título do relato, parece que o dinheiro brotou do chão. Então, Ana, esse foi o meu relato. Estarei enviando a foto da bolsinha, ela mandou aqui. Em breve enviarei mais um relato sobre a minha casa nova. Já tive muitas experiências sobrenaturais nela. Um beijo em você e sua família, que Deus abençoe. Ok, peraí.
Deixa eu ver aqui a foto. Ah, é um bolsinho que tem na frente, é um bolsinho aberto, ele não tem zíper, nada. Mas não é um bolso muito raso, não. É um bolso fundo assim, talvez, né? Onde ela tinha guardado o dinheiro lá no fundo. E aí, temos também vários relatos desses dinheiros que somem. Lembra o moço que contou que a mãe dele guardava um dinheiro lá no guarda-roupa, mas era uma quantia alta e esse dinheiro sumiu? Tanto que eles ficaram pensando em alguém lá, mas também pensando que não era justo. Eu sei que foi um lance assim, sumiu de dentro do guarda-roupa, ninguém mexeu, nada, e depois reapareceu no lugar onde já tinha procura. Eu não sei, eram umas coisas estranhas assim. Tem vários relatos desse lance de dinheiro que some, às vezes nunca mais aparece, e às vezes aparece em lugares que você fala, né, bem interessante. Bom, pessoal, deixa eu falar aqui sobre o relato principal aqui, o que eu vou contar agora de hoje. Esse relato, O Espírito Chamou Meu Nome, não pode falar, né, quem fala, mas hoje eu vou falar. Hoje não é anônimo, tá? Quem enviou esse relato é o Nino Denani. Então, olha só, um relato do Nino Denani hoje aqui, que é este: O Espírito Chamou Meu Nome. Eu vou ler aqui com vocês, tá? O relato não é um relato muito longo, mas já vou falar para vocês que, se quiserem saber mais desse relato, tem o link pro vídeo no canal dele. Bom, vamos contar o relato e depois a gente fala, tá bom? Vamos lá. Então, cadê? Opa, não é aqui. Aqui. Vamos ler este relato. O Espírito Chamou o Meu Nome. O que eu vou contar para vocês aqui é uma história real que aconteceu há quase um ano, em março de 2020. Gente, já um ano! Em um determinado dia, eu fui convidado por um grande amigo, o Rodrigo. Os nomes não estão trocados, tá? É o Rodrigo, do Spook Houses, o tio Spook. Eu fui convidado por um grande amigo, o Rodrigo, para fazer uma vivência um pouco diferente. Dado o meu tempo de estudo e trabalho, as coisas pelas quais passei e vi, o jogo da tábua Ouija sempre foi algo do qual eu tirei sarro. Eu nunca dei muito crédito e usei disso algumas vezes até para assustar amigos, né? Por conta disso, quando conversei com o Rodrigo, ele teve a ideia de me fazer mudar de ideia. Então o Nino tirava sarro, né? Assustava a galera na brincadeira do Ouija. Brincadeira, né? No Ouija. Então o Rodrigo chamou. Bom, tanto eu quanto o Rodrigo estamos acostumados com esse tipo de dinâmica. Lidas espirituais, é isso? Lidas espirituais, é isso? Contatos com entes metafísicos, evocações de anjos e demônios. É normal para eles. O Rodrigo, então, me convidou a participar de uma experiência com o jogo e gravar tudo. Não somente com as câmeras normais, mas com infravermelhas e microfones ultrassensíveis, para que pudéssemos captar qualquer anomalia no local. Para deixar claro aqui, nós fomos fazer o jogo, mas não fizemos como brincadeira, ok? E sim como uma experiência. Por conta disso, a mesa foi composta por pessoas gabaritadas no assunto, médiums, magos e adeptos. Entendeu, gente? Não é assim, é como eu sempre falo. Dá pra fazer? Dá. Quando senta um pessoal que sabe o que tá fazendo, se der um quiprocó ali, vai saber dar um tchau para aquilo, vai saber lidar com a situação, tem maturidade, tem estudo, sabe o que tá fazendo e não tá fazendo por brincadeira, tá? Aí, ok, né? Se eu vou sentar lá já com medo do negócio, eu não vou sentar, não vou fazer. E outra, juntar meia dúzia de amigos numa festa para fazer uma brincadeira, dá ruim, entendeu? Então vamos lá. Mas o Nino não acreditava nisso. Vamos continuar vendo essa história aqui.
Então, muito importante isso aqui que ele disse. Para deixar claro, fomos fazer o jogo, mas não fizemos como brincadeira, tá? Eu lembro que nos encontramos no dia marcado depois das 10 da noite, pois faríamos a experimentação depois das 2 da manhã. Escolhemos esse horário não pela pretensa energia do lendário e imaginário horário do demônio, às 3 da manhã. Escolhemos esse horário só porque era garantido que todos da vizinhança estivessem dormindo, o que nos conferiria silêncio para fazer o experimento. É porque de repente o vizinho bate na mesa lá do lado e fala, foi o espírito, não, foi o vizinho que estava jantando. Então, esse horário ia estar todo mundo... A menos que eles fossem nossos vizinhos. Daí ia ter som de criança gritando, brincando, rindo, às 2 da manhã. Continuando. A conversa fluiu por algumas horas, enquanto o Rodrigo nos explicava o que aconteceria. A casa estaria fechada, as luzes apagadas, as câmeras colocadas em tais posições, os microfones em outras. Quando pegaríamos a tábua, quando chamaríamos e de que forma... Ele estava explicando tudo. Quando pegaríamos a tábua, quando chamaríamos e de que forma isso aconteceria. Estava explicando tudo isso. Esse trabalho era ótimo. Eu, apesar de mago, sou bastante cético, é verdade. E o próprio contexto da tábua não me inspirava confiança, mesmo confiando em quem lá estava e principalmente no Rodrigo, que conduziria o experimento. Chegada a hora, nos posicionamos e o tabuleiro foi posto à minha frente. De pronto, o próprio Rodrigo se afastou. Ele controlaria o experimento e não teria interferência no pointer do jogo. A plachetezinha lá que você põe o dedo para andar. As luzes foram apagadas e sem nenhuma informação, a sensação do local mudou. Como de um golpe, o ambiente se alterou e pudemos sentir o que costumamos descrever como uma queda de energia, entre aspas. Ou seja, tudo ficou muito pesado no ambiente. Como provocação, o Rodrigo nos fez apontar onde estavam cada uma das manifestações espirituais daquele lugar, assim como o número delas. Estávamos todos sentindo a mesma coisa. Estávamos cercados de espíritos no local. Lembrando que havia ali médios, todo mundo já era acostumado, então eles começaram a ver, foi unânime a opinião ali individual de cada um de que o negócio tinha coisa lá. A interação continuou até que um deles resolveu interagir comigo. Eu senti a sua mão em meu ombro. Eu senti a sua mão em meu ombro e tentamos estabelecer uma conversa. Infelizmente, esse não foi o momento. Os espíritos naquele local eram muito densos, muito pesados, daqueles que costumam chamar de obsessores, ou, dependendo do contexto, demônios. De repente, um estalo. Eles estavam ficando irritados. Aquele que colocou a mão no meu ombro se debruçou. Aonde? No ombro? O local ficou pesado e então um espírito mais denso que os demais aparece. Grudado em um dos cantos, extremamente denso. Esse nós poderíamos chamar de perigoso. Meu Deus, se o Nino tá chamando esse de perigoso, vai fazer essas brincadeiras aí sem preparo, tá vendo? Os caras lá tudo preparado, estão lá com os espíritos densos lá, perigoso nos cantos. Meu Deus. Bom, esse era extremamente denso, o que podemos chamar de perigoso. Esse é o tipo de espírito que vem quando as pessoas brincam com a tábua Ouija, disse o Rodrigo. Quando brincam sem preparo, sem um bom contrato, chamando qualquer coisa ali. Chamou qualquer coisa vem, né? Bom, é hora de mudar. Vamos chamar uma segunda camada de espíritos. Sim, segunda camada. Chamamos espíritos menos densos, mais tranquilos e mais passíveis de comunicação. O Rodrigo voltou a fazer algumas perguntas para nós e nesse momento um espírito se manifestou. Não fisicamente, mas ele queria, por algum motivo, chamar a minha atenção. Não conseguimos saber o porquê, mas isso foi pontuado pelo Rodrigo. Depois de alguns problemas de dispersão energética, finalmente chamamos um pessoal que estava mais próximo à nossa vibração.
Nesse momento, um dos espíritos em particular resolveu se apresentar e nos acessar. E aí, um dos participantes incorporou. Claro, não foi nada que não fosse permitido. Aquele lugar era o lugar mais seguro para se fazer esse tipo de experimentação, justamente porque todos ali eram experientes. A pessoa que incorporou mesmo era médium, experimentada. A sessão continuou e finalmente fizemos o uso da tábua. Só agora? A médium incorporada guiou o pointer junto comigo e outra das participantes até que o espírito se deu conta de que precisava fazer algumas coisas para seguir o seu caminho. E se foi. Depois disso, encerramos a sessão. Fomos todos para as nossas casas, eu editei o vídeo e alguns dias depois o Rodrigo me manda um corte do áudio pelo WhatsApp. Esse corte, que era um longo período de silêncio, no momento em que iríamos fazer a pergunta chamada, só registrava uma única palavra: Nino. Olha, então queria conversar com você, Nino. Por que será? Você ainda não descobriu? Bom, pessoal, então, esse é o relato. E se vocês quiserem ver essa sessão, tudo isso que eles fizeram, o link tá aqui na descrição desse vídeo. É um vídeo que o Nino colocou no canal dele. Eu não sei se também tá no canal do Rodrigo. Aqui tá o link pro canal do Nino, tá? Acredito que é bom, não vou conferir agora, mas tá ali o vídeo editado, tá? Com eles fazendo aí o Ouija e tudo mais. Mais alguma coisa quis falar com ele. Mas vocês estão vendo como que pode ser perigoso para quem não tem preparo? Então não é uma brincadeira. E até o Nino, que não acreditava muito, depois dessa, saiu um pouquinho mexido, né? Bom, muito obrigada, Nino Denani, por enviar. E sempre que ele tem uma história, ele manda um relato. Quer dizer, deve ter trocentas histórias para contar pra gente aqui desses lados, né? Sobrenaturais, essas coisas que acontecem aí. Mas sempre que você puder, pode mandar o relato, tá? Se você puder, pode mandar o relato, tá? Vamos lá para mais um relato. Agora, um relato para quem gosta de lobisomem. O lobisomem da Serra da Paulista. Da Serra da Paulista, é isso? Vamos lá. Olá, Ana, me chamo Fulana e vou contar um relato que a minha avó conta desde que eu era criança. De um lobisomem que tentou entrar em sua casa. A propósito, assistimos todos os dias juntas os vídeos do canal. Minha avó adora esse tipo de história. Ai, que legal. Imagina, dá um beijo na avó. Tenho certeza que se minha avó fosse viva, assistia tudo também. Gostava de uma história, contava um monte para mim também. Tudo de assustar, tudo, não, nem tudo. Algumas eram engraçadas. Outras eram assustadoras e engraçadas ao mesmo tempo. Vamos lá. Tipo, a cabeça rolando atrás do... Vamos lá. Beijo, beijo, beijo. Já dei beijo e agora estou aqui. Beleza. Então, a partir de agora, é minha avó contando o relato. Era uma noite de quaresma e eu estava em casa com os meus pais, a avó dela contando. Eu estava em casa com os meus pais, com as minhas irmãs e irmãos, sendo um dos meus irmãos mais novo, recém-nascido e não batizado ainda. Quando escutamos lá de fora barulhos de passos bem pesados e alguns uivos que ficavam cada vez mais próximo de casa. Nessa região, próximo à nossa casa, já circulavam muitas histórias de aparições estranhas. Minha mãe, que acreditava muito nessas crendices populares, já sabia que o que fosse aquilo, o que quer que fosse aquilo, que agora estava rodeando a nossa casa, não era uma coisa boa. Então, ela me colocou em cima de um guarda-roupas pequeno.
Ela me colocou em cima de um guarda-roupas pequeno e baixinho, junto com meu irmão recém-nascido não batizado. E disse para eu ficar quietinha ali com meu irmão, porque aquilo queria pegá-lo. Foi então que o meu pai, meu irmão mais velho, é a cadeira. Eu tô falando, mas você tá mexendo? É minha cadeira que tá fazendo nhé. Cadê? Perdi. Gente, imagina a situação. Então ela me colocou em cima do guarda-roupa tal e falou que era para ficar segurando, quietinha ali, segurando meu irmão, que aquilo queria pegá-lo. Foi então que o meu pai, meu irmão mais velho e mais um tio nosso, eles resolveram pular a janela da cozinha para amarrar o lobisomem ali próximo, para que quando amanhecesse a gente descobrisse quem era o lobisomem. E assim fizeram então. Pegaram foice, machado, corda e pularam a janela para pegar o tal do lobisomem. Ana, eles descreveram para gente uma criatura que parecia muito com um cachorro, mas do tamanho de uma pessoa, com pelos bem escuros, garras e dentes bem grandes e que fazia um barulho medonho. Mas o barulho eles nem precisavam descrever, porque a gente estava escutando lá de dentro de casa. E realmente era um barulho horrível, assustador. Assim que eles pularam a janela, o lobisomem os viu e saiu correndo para o mato para se esconder. Nós ficamos acordados a noite inteira com medo dele voltar, mas não voltou. Então batizamos o meu irmão na semana seguinte. Ana, tenho muitos outros relatos da minha família para te mandar ainda, mas vou escrevendo aos poucos, pois as histórias são muitas. Obrigada por ler o relato, Ana. Muitos beijos. Beijo para você, beijo para sua avó. Tem muitas histórias desse tipo. Então, eles falavam também que o lobisomem vem atrás de criança que não é batizada. E tem histórias, inclusive, da cidade. Tem uma moça que conta que isso aconteceu, se não me engano, aqui em Laranjal. E ela deve ter... e isso foi na casa, na cidade. Não foi no sítio, nada. Ela conta... Ela é um pouco mais velha, acho que o meu irmão. Talvez ela tenha, uns 50 anos hoje. Que ela estava com um bebê recém-nascido, se era batizado ou não, aí eu não sei, mas era um bebê recém-nascido, e ela conta que alguma coisa, ela escutava aquilo bufando, batendo na porta da casa dela, e unhando de cima a baixo, e unhava, e batia, e bufava, e depois parou, mas viu as marcas dos arranhados que vinha do topo da porta até embaixo. Ela falou, gente, um cachorro, algum bicho assim, não... E por que foi bufá-la? Então, ela diz que acredita que era o lobisomem tentando entrar na casa por conta da criança recém-nascida. E tem várias histórias assim agora. Né? Eu, hein? Credo. Olá, assombrados, espero que estejam gostando das coletâneas especiais. Daqui a pouco eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo para vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro. Camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro. Você vai receber também este ganchinho aqui, ó, com ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Olha que chique. Guardanapo no ET de Varginha. Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ali dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha.
Você pode deixar do lado, colocar ele dentro. Mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display, que você também vai montar, dobrar, para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro, onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal, garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá.